Nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do meu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Elas vêm com força, vêm pra transformar. Cada história um mundo pronto pra brilhar. A vida ensina, o tempo molda. Cada palavra é um sonho que acorda. Seguindo em frente sem olhar pra trás. Conectando almas, vozes cheias de paz. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada, aprendendo a voar. Toda conversa, um novo lugar. Se o caminho escurecer, elas vão iluminar. Com histórias e memórias, nada pode parar. Ela, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sentem, fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar. Olá, eu sou Lucilene Gittler e está começando mais um Elas, uma conversa e Cia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. A Rô, que é a Rosane Ferreira, que com certeza vocês conhecem por Rosane do Google. E acredito que vocês não saibam, mas nós fizemos a faculdade juntas. Nós fizemos a formação em administração juntas. E isso foi há alguns anos atrás, né, Rô? Tudo bem, Rô?
Oi, oi, Lu, tudo bem? E você? E será que a gente fala quantos anos atrás isso? Como passou, né? Meu Deus. Nossa. E aí, eu vindo pra cá hoje, eu pensava, quem diria que Quem diria? alguns anos depois nós estaríamos aqui, né? Muitos anos depois, nos reencontramos no empreendedorismo, graças a Deus, Exatamente, né? Já que exatamente. fizemos uma formação em administração. E hoje somos aí colegas de várias coisas, né, Lu? Sim, verdade. Somos colegas no núcleo, já palestramos em alguns eventos juntas, temos muitas ideias para pôr em prática, né? Inclusive. Porque eu acho que quando a gente empreende, move algo dentro de nós que é muito maior, né? Eu sempre digo que por muito tempo eu sentia isso dentro de mim. Você pode mais, você precisa de mais. Mas eu não sabia que rumo tomar. Tanto é que eu acho que isso até eu compartilhei contigo quando eu te chamei e a gente foi tomar aquele café. E aí que você me falou do núcleo, eu comecei a fazer parte do núcleo da CFB. E aí eu já fui fazer um curso voltado mesmo, né, para o empreendedorismo, para essas viradas de chave que a gente tem. E foi assim, foi algo muito, muito extraordinário, sabe? Porque eu tive muito movimento a partir daí. Sou muito grata a você pelos convites que você me fez. E também já quero te dizer que admiro muito você como pessoa, como profissional. Você é uma pessoa que eu costumo dizer que você não é apenas uma sonhadora, mas você é uma realizadora. E é isso que nós temos que ser, né? Nós temos que realizar. Não adianta apenas sonhar, nós precisamos realizar. Ai, já fico bem feliz com as suas palavras, Lu. E fico feliz também com o teu processo de ter, de certa forma, ter contribuído com isso. O dia que você me disse que estava deixando o CLT com o sonho de empreender, com o sonho de andar com as próprias pernas e tirar isso do papel, essa ideia do papel, eu fiquei bem feliz. Com a tua participação no núcleo também, com a tua participação em eventos, né, junto comigo também, com essa realização do teu sonho aí de ter se encontrado nesse mundo que você diz que sempre teve afinidade. Então, também fico muito feliz com essa tua realização e, de certa forma, né, ter contribuído com isso. Hoje eu vejo que você tem parcerias que teve dedo meu de conhecer outras pessoas, né, de Sim. entrar em contato com isso. E o que você disse ali em relação a movimento, pra gente que empreende, isso é primordial. Não tem como você construir algo, alcançar coisas sem o movimento. Não existe empreendedorismo sem movimento, não existe. Exatamente. E eu vejo muito por mim isso, de pensar assim, de lugares que eu talvez não teria coragem de ir, talvez não teria coragem de acessar, mas eu penso, se eu não for, ninguém vai fazer por mim, né, pelo meu negócio, o que só eu posso fazer. Sim, Então, a gente precisa desse movimento, principalmente para quem empreende, né? exato. E é muito sobre isso, né? A gente conversa muito porque, às vezes, você se conecta com uma pessoa e você não fecha um negócio com ela não contrata teu serviço naquele momento. Mas essa pessoa, ela conversou com você, ela sabe o que você faz, ela entendeu o teu trabalho, o teu processo. E o que acontece? Talvez naquele momento ela não vá realizar o serviço, mas no futuro ela sabe que ela tem o teu contato e ela vai te indicar para outras pessoas. Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, a pessoa veio, conversou comigo e tal, gostou do meu trabalho, mas ela falou: olha, agora eu não consigo. Beleza. Mas ela indicou para uma conhecida e a conhecida veio e fez o serviço. Então, como a gente falou mesmo, é o movimento. A gente precisa estar nos ambientes, estar nos lugares, se conectando, porque, inclusive, né, no sábado, nós vamos fazer o nosso workshop e a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre aparecer. Como é necessário, hoje em dia, a gente aparecer,
né? Principalmente no Instagram, porque o Instagram é a nossa vitrine. Ninguém vai falar tão bem do que você faz do que você mesmo. Exato. As pessoas podem entender um pouquinho ou podem talvez nem entender nada do que você faz. Mas para explicar exatamente o que você faz e fazer a pessoa realmente entender que ela precisa do teu serviço é só você, com o teu jeito, E é por isso que, né, puxando essa questão do gancho ali desse workshop que a gente vai realizar no sábado, o tanto que as pessoas muitas vezes ainda se travam de falar do que ela mesma faz. E isso é experiência própria. Sim. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a executar o trabalho que eu faço hoje, eu não falava sobre isso nas minhas redes sociais. O máximo que eu fazia era postar uma foto. Uma foto aqui, uma lá, que eu já vi que começou a me dar retorno. Eu postava foto com um cliente X, com um médico tal, com um empresário tal. E eu comecei a notar que sim, as pessoas estavam vendo o que eu estava fazendo e que eu já tinha feito o meu trabalho para tal pessoa, para outra pessoa, e isso começou a me dar confiança, credibilidade, porque viam que eu prestei o serviço para alguém, e a pessoa conhecia, né, a empresa, o empresário, e isso começou a me dar retorno. Até eu quebrar ali o medo, a vergonha de eu aparecer realmente falando, fazendo story, falando do que eu faço, do que eu entrego, e poderia fazer ainda mais? Até poderia, né? Mas a gente sabe que às vezes é tão corrido. E o Instagram hoje é uma vitrine ali para você ter, né, esse posicionamento, essa autoridade no que você faz. Então, deixando o gancho já também, né, para quem quiser saber mais sobre o workshop do Instagram de sábado, né, pode falar aí comigo e com a Lu que a gente tem mais informações. E também se quiser acessar lá, né, o Instagram do Núcleo, fala aí, o Núcleo de Imagem Corporativa, acho que tá só assim, né? acho que é. Exatamente. Mas vamos conhecer um pouco da Rosane. Então, a Rosane, que é a esposa do Tiago, mamãe do Heitor e do Henrique. E, gente, ela tem 2 meninos e eles têm diferença exata de 2 anos. 2 anos. Eles fazem aniversário no mesmo dia, inclusive. Eles são gêmeos de 2 anos de diferença. Exatamente. E hoje eles me questionam por que eles não são gêmeos ainda. Eu falei, olha, porque Deus mandou vocês com 2 anos de diferença. Foi um tanto planejado, só não achei que ia dar tão certo no mesmo dia, né? Mas são os 2 do dia 21 de setembro, então mais 2 meses aí estão de aniversário, devem estar escutando a mamãe em casa. E estar aqui hoje me remete a lembranças do ano passado, do ano anterior, que eu também já tive um programa na rádio, também já tive essa experiência do microfone, de ter convidados, de partilhar, né, coisas, principalmente sobre empreendedorismo. E eles sempre me ouviam também, sempre escutavam. E hoje, quando eu falei que vinha na rádio, eu acho que passou um filminho na cabeça deles, pensando assim, ela vai começar a ir de novo toda semana na rádio. E é muito legal, ó. Qual a idade deles, Rô? 4 e 6. 4 e 6. Eu falo porque, assim, esse é um questionamento que eu faço para todo mundo que tem 2 filhos, sabe? Eu sempre digo que eu sempre tive vontade de ter mais um. Hoje o Arthur tá com 3,5. Mas até agora eu ainda não tive a coragem. O nome que eu sempre dou é coragem mesmo. E por isso que eu tive eles tão pertinhos, com 2 anos de diferença, para não perder a coragem, para não deixar o tempo passar e eu me acostumar com um filho só, de certa forma. Sim. Então, Porque a gente se acomoda, né? se acomoda, eles começam a crescer, começam a ter as autonomias deles. E quando você vê, o tempo passou, e daí essa decisão de ter mais uma fica cada vez mais difícil. Sim. E a gente sempre pensou em ter 2, então eu falei, se é pra ter 2, vai ser perto, e foi exatos 2 anos aí. E hoje eu não me vejo com um só deles, é a minha duplinha. Sim. Rô, me conta aí. Você nasceu aonde?
Boa Vista da Aparecida, Paraná. A maioria das pessoas fazem essa cara, onde é que é Boa Vista da Aparecida? É aqui pertinho de Cascavel, pertinho de Capitão Leônidas Marques. É o lado oeste aqui do Paraná. E aí, você veio pra cá com que idade? Na verdade, eu não vim pra cá. Quando eu tinha 3 anos, a gente foi pra Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Massaranduba, aquela região. E eu morei lá até os meus 14 anos e meio, mais ou menos. Aí foi quando os meus pais... Meu pai, na verdade, acho que ele nunca se acostumou 100% com aquela região. Sempre teve o pé no Paraná. E quando começou a vir a questão de dificuldade financeira, de emprego, o meu pai resolveu voltar para o Paraná. Um dia, do nada, ele veio para cá, achou uma chácara no interior de Nova Esperança e voltou para lá dizendo que a gente ia vir embora. E isso, para mim, foi o buraco negro da minha vida. Como assim eu ia voltar? É Com que 3 você nem anos, a gente tinha não lembra de lembrança. nada, né? Sim. Para mim, eu era jaraguense. E um belo dia, em meados de 2003, a gente veio, né, com mudança e tudo, para o interior de Nova Esperança do Sudoeste. Nossa, eu Pra mim imagino o foi teu impacto, né? Porque, pensa, você morava numa cidade que tem tudo. Eu nem sei quantos mil habitantes tem em Jaraguá, Nem sei. mas é uma cidade bem grande, né? E aí, do nada, você se vê morando no interior de uma microcidade. Eu saí de lá na 8ª série, né? Na nossa época, era até a 8ª série, né? Hoje, na 8ª série, com os meus colegas de escola, desde o prezinho, a gente estudava junto. Então, pra mim, foi um Nossa. choque, assim, eu não me formar com eles na 8ª série. Eu Sim. largar tudo pra lá. E quando eu cheguei no interior ali, então, meu Deus. Tipo, pra onde é que eu vim? O que que eu vou fazer aqui? Escola do interior. Eu cheguei a patricinha da escola, porque no interior, com as minhas notas muito boas, perto de uma escola do interior. Então, foi um choque muito grande, assim. E aí, depois concluí o ensino médio também Daí, a gente se mudou para o interior de Enéas Marques. Concluí o ensino médio ali. E daí veio o baque, assim, e agora o que que eu faço depois do terceirão, né? E o meu terceiro ano, ele foi muito pautado na questão do quem não tem uma faculdade não é nada da vida. Isso, para mim, é muito forte, assim, acho que eu vou ser velhinha e vou lembrar disso. Então, para mim, fazer uma faculdade era uma questão de honra. Eu não sabia como, a minha família não não tinha, né, a cultura da faculdade, mas, enfim, consegui, por meio do Enem, uma bolsa na Unipar, na época. Então, foi ali que eu cursei a minha graduação, né, com bolsa, com orgulho disso, porque, né, consegui isso com as minhas capacidades. E então, quando eu consegui a faculdade, daí eu me mudei para Beltrão e estou aqui desde então, Aí você veio morar sozinha em Beltrão. com as amigas. A gente morava em 5 meninas, cada uma fazendo a sua faculdade e dividindo uma casa, dividindo tudo, né, em 5. Mas ali aprendi muito, cresci muito. Ah, e nessa época você tava com que idade? 19, 20. Eu imagino que deva ser. Eu nunca vivi essa experiência, né? Até porque eu fazia faculdade aqui em Beltrão e morava em Marmeleiro, vinha e voltava todos os dias. Mas essa experiência de viver, de morar com outras pessoas, né? Porque isso a gente vê até, tipo, quando eu fui morar com o Jean, é difícil, né? Porque assim, por mais que você tente, mas você tem uma forma de criação, você tem uma forma de fazer as coisas e a outra pessoa tem a forma dela. Imagine outras 4, a gente era em 5. Exatamente. Não, e detalhe, né? Mulheres, né? Vamos lembrar que temos TPM. O dia de que, lavar os cabelos era um né? auge. Nossa, já pensou? Só um banheiro? Sim. Meu Deus. Eu, por exemplo, elas iam me odiar, né? Meu marido, se ele estiver assistindo, ele vai dizer
Ele vai saber. Minha mãe, então, nem se fala, porque, gente, eu sou uma pessoa que eu entro no banheiro pra tomar banho e eu esqueço do mundo. E o dia que eu lavo os cabelos, então, é um evento, né? Lá em casa, o lavar os cabelos é um evento. Porque, imagina, eu entro no banheiro, eu esqueço de sair, se eu vou tomar banho normal. Imagina se eu vou lavar os cabelos. Gente, nossa, deve ser muito difícil, né? Mas Meu Deus. foi uma fase que a gente cresce muito. Tu É tem que muito aprendizado, né? Tu tem que aprender a ceder, tem que aprender a brigar pelo que você não abre mão, mas ao mesmo tempo, o que dá para abrir mão, abre para não criar caso, para não, porque aquilo era necessário na Sim. época. Eu não tinha como me sustentar sozinha, pagando um aluguel sozinha. O meu primeiro trabalho, nem era trabalho, era um estágio. Cara, acho que eu ganhava uns R$ 300 na época. Não dava para nada. Então aquilo era necessário e a gente aprende, né, a crescer com aquilo. E hoje isso é motivo de saudade, assim, de Sim, lembrar da acredito. fase com muita nostalgia. Não, e vamos pensar que, né, além de tudo, a gente não tinha a sabedoria que a gente tem hoje, a vivência que a gente tem hoje, né? Uhum. Porque isso tudo vem com o tempo. Não Sim. adianta. Nossa, Agora aqui me peguei pensando, meu Deus. Que tempo, né? E a gente era feliz, né? Meu Era. Deus. Eu também, assim, imagina. Só que eu, ao contrário da Rô, eu não consegui bolsa, né? Eu tive que pagar minha faculdade. E era assim, nossa, essa semana que passou eu comi salgadinho, aquele Pingo de Ouro, sabe? E por muito tempo, o Pingo de Ouro foi uma coisa que eu me emocionava quando eu comia. Porque eu passei muita vontade de comer Pingo de Ouro na faculdade. Porque assim, gente, assim como a Rô contou essa questão de que você tem que fazer uma faculdade, porque hoje em dia não tem mais isso, né? Não. Hoje em dia é muito mais tranquilo, assim. Beleza. Mas nós que viemos de um momento que, se você não fizesse uma faculdade, você ia trabalhar no quê? A gente tinha que fazer uma faculdade. Eu acho que eu fui a primeira da minha família, assim, da minha família, entre meus irmãos, né, pai, mãe e meus irmãos, eu fui a primeira a fazer uma faculdade, a cursar um nível superior. E dos meus primos, eu acho que eu fui uma das primeiras também. Eu não me recordo que alguém antes de mim fez um nível superior. Então, nossa, aquilo era, tipo, era necessário. E eu lembro que eu pensava assim, não desmerecendo, né? Mas eu pensava, a minha mãe, né, tinha sido doméstica, trabalhou. Minha mãe veio da roça, trabalhou como doméstica por muito tempo. Não desmereço, porque eu acho que é um trabalho muito digno. Mas eu não queria. E eu já trabalhava como babá a vida inteira. Eu lembro que eu comecei a trabalhar de babá com 10 anos de idade. E eu já estava na faculdade e eu ainda era babá. Gente, o meu primeiro ano de faculdade eu paguei sendo babá. E eu não tenho vergonha de falar isso. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho. Porque não era como é hoje as oportunidades de emprego. O primeiro emprego, assim, o meu primeiro emprego num escritório, eu fui conseguir, eu estava no 4º ano de faculdade como estagiária da Emater, que foi uma colega nossa da faculdade que arrumou para mim. Aí depois de lá, eu fui trabalhar no financeiro do Ítalo, e daí eu entrei no financeiro, né? Daí eu fiquei 15 anos em financeiro. Se bem que os últimos 2 não era exatamente financeiro, né? Era mais logística, mas enfim. E era uma realidade muito difícil, né? Eu lembro, quando eu falo isso do Pingo de Ouro, nossa, tipo assim, eu comia pra ir pra faculdade. Meu pai era vivo ainda. E eu lembro que eu chegava em casa e ele tinha feito um miojo, ou ele fazia um ovo pra mim, um sanduíche. E eu comia, e aí eu ia pra faculdade, só ia comer. Se eu tivesse com muita fome, eu ia comer quando eu voltasse. Mas às vezes a gente chegava tão cansada que nem comia, né? E era uma realidade muito difícil, assim. Eu lembro que eu pagava, o meu salário eu conseguia pagar a mensalidade. E aí a minha mãe pagava a minha van, e naquela época, nossa, eu nunca vou esquecer. Eu usava aparelho, né, aparelho ortodôntico, e quem pagava era o meu pai. Então, assim, eu não sobrava nada. E aí eu fico pensando, gente, como que pode hoje em dia? É tudo tão mais fácil, né? Meu Deus.
É uma época que hoje a gente lembra com saudade e deu jeito, né? Sim, Deu jeito. exatamente. E assim, é importante a gente lembrar disso. Olha da onde que a gente veio e aonde que a gente está, né? Porque às vezes a gente. Porque, claro, que a vida nossa não é perfeita, mas Não. comparado com tudo que a gente já passou, hoje a gente tá vivendo um momento muito bom, né? Tá. E assim. E por que eu gosto sempre de trazer esses exemplos? Nem saudei os nossos. Quem está nos acompanhando, né? Hoje, pelos aplicativos, quem nos acompanha também pelo Facebook. E também quem está nos assistindo pelo YouTube, quem está vendo pelo nosso canal do YouTube. Por que eu gosto de trazer esses exemplos? Porque a gente nunca sabe quem está nos assistindo e o que as pessoas estão passando. Às vezes a pessoa que está ali está vivendo um momento difícil, está com uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, com desejo de sair, de empreender. E aí tá ali pensando, vou, não vou, faço, não faço. E assim, gente, o que eu tenho para dizer é, se queima no teu coração o desejo, vai. É fácil? Não é fácil. É muito desafiador. Empreender no nosso país hoje é muito desafiador. Mas se você não tentar, ninguém vai fazer isso por você. Você acorda desempregado todos os dias. Literalmente. Não sei se isso não é muito motivador. Não, e assim, né? Mas o que eu falo sempre é: o que você faz é pra você e o que você não faz é pra você. Porque tem horas que você vai optar por não fazer, pelo menos comigo é assim. Às vezes eu opto em dar prioridade pra minha casa, pros meus filhos, pro meu marido, pro meu pai. Deixo o meu negócio um pouco de lado, mas eu tenho a opção de fazer isso hoje. Sim, Eu tenho a opção de escolher. E quando eu olho isso de uma forma mais abrangente, cara, eu sou muito grata por isso. Porque se eu fosse uma CLT ou se eu fosse concursada, como eu era no meu último vínculo, não tinha essa opção. sim. A prioridade era ir lá bater o cartão, tivesse ou não tivesse o que fazer, chuva ou sol, frio ou calor, o horário tem que cumprir. E hoje, eu consigo dar prioridades para outras coisas, consigo tentar, porque muitas vezes é tentar, porque a gente não dá conta de tudo, mas de uma forma que eu posso trabalhar com essa escolha. Se eu faço é para mim, se eu não faço é para mim, fácil não é. Para quem está pensando nessa possibilidade de empreender, dá muito medo, dá muita insegurança. A decisão de começar não é fácil, mas muita gente tem a opção também de ir conciliando, né? O empreendedorismo com o CLT, vai vendo aonde que está pisando e você também fez isso, né, Lu? Sim, fiz um bom período. Então, na dúvida, faz. Enquanto você não fizer, enquanto você não arriscar, você não vai saber como é que é. Isso para tudo. Porque muitas vezes a gente fica com aquilo, se eu fizesse. Tem pessoas que passam a vida toda com o termo do se eu fizesse, se eu tentasse, se... E passou a vida e não tentou. Sim. Ficou ali naquele banho-maria e não foi e não fez. Vai dar certo sempre? Não vai. Às vezes você vai quebrar a cara muito bem quebrado e ainda assim você vai aprender muita coisa. O que dá certo, o que não dá, o que é pra você, o que não é. Quando eu comecei com essa ideia de... Na época eu nem sabia o que era empreender, o que era, né? O que eu sabia era... Eu não podia mais ter um vínculo empregatício, e o meu último era lá em Renascença. Então, eu tinha um concurso lá, que eu batalhei para conseguir, que eu teve uma época da minha vida que o que eu mais queria da vida era um concurso. Tentei vários, fiz vários, passei em alguns, não passei em outros. Fui no fundo do poço por algumas vagas que hoje eu vejo que não eram para ser minhas. Sim. Mas, quando eu me vi na situação de 2 crianças, mãe de 2 crianças com um vínculo lá em Renascença, e eu tinha que estar lá às 7h30 da manhã para voltar para casa às 5 e pouco da tarde, sem poder vir em casa na hora do almoço, sem poder levar meus filhos para a creche, sem poder buscar eles na creche.
eu comecei a ver que aquilo não era vida para mim. Como que eu ia deixar eles ali terceirizar a vida dos meus filhos em prol de um vínculo que, de verdade, se eu colocasse na ponta da caneta, não valia a pena. Se valesse a pena a questão financeira, ainda a questão familiar ia pesar mais. Mas ali eu não tinha. O financeiro não valia a pena. Eu estava correndo risco na estrada todo dia, deixando meus filhos para trás. Bom, acabei não fazendo isso, foi época de pandemia, toda aquela loucuragem também. Então, quando foi o dia de voltar para o meu concurso, eu voltei e já pedi a rescisão. Eu nem experimentei como é que seria deixar os meus 2 para trás. Falei, não quero mais isso para mim. Com medo, sem saber exatamente o que eu ia fazer, procurando alternativas, não me encontrando em várias coisas que eu tentei. E foi com os produtos digitais, na época, os cursos. Eu fazia pensava, não, isso não é para mim. Tentava outra coisa, pensava, isso não é para mim. Então, tu tem que ir testando. Sim. Até que um dia eu encontrei um curso para trabalhar com o Google. E daí eu pensei, isso não deve ser para mim. Porque eu já tinha tentado outras coisas e não tinha dado certo. Então, eu tive um período ali de teste, assim, de começar a procurar sobre, a conhecer a pessoa que dava o curso. E daí eu comecei a ver que sim, que fazia sentido aquilo, que tinha lógica prestar esse serviço para as empresas. Então, comprei o curso, comecei a estudar mais sobre, a pesquisar mais sobre, e daí chegou a hora de sair e vender, sem coragem nenhuma, sem confiança nenhuma. Os meus primeiros clientes foi na permuta, tipo, né, se tem um serviço aí, tem um produto aí, vamos trocar. Às vezes muito abaixo, não importava. Eu tinha que conhecer a ferramenta, eu tinha que conhecer o que eu podia fazer ali, o que eu podia vender, gaguejando no começo. Tinha um lugar que eu passava na porta e pensava ali, eu não vou vender, mas eu vou ali gastar a saliva, pelo menos, para aprender, para saber o que falar, para ter coragem de começar uma abordagem. Então, Se eles pelo menos me ouviram, eu tô no lucro, né? Então, o começo foi assim, ó, sem coragem, sem confiança. Eu lembro que teve um dia que eu falei pro meu marido, o primeiro cliente que me disse sim, né? Já falei, Oi. oi, tá, e agora? O que eu faço? Não tinha chegado nesse ponto ainda. Dá uma vontade de abraçar, né? Tipo, sério que você... Sim. E daí você vai aos poucos, criando confiança, criando coragem, entendendo que sim, faz sentido. Porque não tem como você vender um negócio se você não confia naquilo. Se você não acredita, né? E daí eu ainda tive que transpor a barreira de ser vendedora, porque a gente é vendedora. Sim. Não interessa, né, o serviço ou o produto, você tem que vender. E como a gente tem dificuldade, né? E eu até então, eu dizia, eu não sei vender. Eu Sim. comprei um kit da Mary Kay uma vez, com o sonho do carro rosa. Eu não vendi um batom sequer, porque eu não acreditava naquilo, porque eu não sabia vender, porque eu achava caro. E como é que eu ia vender um negócio para dizer, não, ó, é barato. Então, eu tive que transpor essa barreira de entender que eu tinha que ser vendedora do meu próprio serviço. E aos poucos mesmo. E qualquer que seja a ideia, né, de quem, de repente, está escutando a gente, do empreender, vai ter que passar por isso. Não tem como você consegue se motivar pela história de alguém, consegue se espelhar pela história de alguém, mas a tua história só você vai conseguir trilhar. Só você vai conseguir entender qual é o percurso, o que você vai ter que deixar de lado, vai ter que aprender, vai ter que executar, e é aos Sim. poucos mesmo. E aí acontece assim, né? Às vezes você tá lá desmotivada. E aí, do nada, vem uma pessoa e começa a te elogiar e fala, nossa, teu trabalho é bom. Meu, eu vi aquilo que você fez, aquele outro, nananana. E aí você fala, oi? Tipo, foi Deus, né? Eu Sim. sempre digo, são os sinais que Deus nos dá. Porque você sabe que eu sou muito assim de falar de Deus e acho isso muito importante, principalmente quando a gente trabalha, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho muito solitário, né?
assim como o meu, o teu também. Sim. A Rô tem o escritório dela em casa, eu também tenho o meu escritório em casa. E por que que a gente se acabou se conectando? Porque a gente buscou, eu fui atrás da Rô, porque a Rô já fazia parte do núcleo e tal. E essas conexões, assim, né? Um pegar na mão do outro, um ajudar. Olha, tá difícil, mas você pode fazer tal coisa. Uma pessoa oferecer o trabalho da outra, né? E é sobre o que a gente já falou lá no início. Conexão e As movimento. conexões, o movimento. Porque, como eu falei, o nosso trabalho, ele é solitário. Então, você precisa acreditar muito no teu negócio. E isso que você falou, assim, é muito forte, sabe? Porque a gente tem muita dificuldade de vender o nosso trabalho, de falar do nosso trabalho. E isso é uma ferida que todos nós temos. E a gente só consegue transpor fazendo. Sim. Porque hoje, eu falo do que eu faço de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito melhor do que quando eu comecei lá atrás. Porque eu não tinha confiança, porque eu não tinha certeza do que eu fazia. E você vai fazendo para um, para outro, e você vai criando experiência, você vai vendo que, poxa, dá resultado. Sim. Que nem no meu caso. O meu cliente vinha me dizer, olha, tá vindo clientes que me encontraram no Google. Ou, o meu movimento melhorou porque eu vejo que as pessoas estão me encontrando no Google. Vai me dando certeza de que sim, o que eu faço tem relevância para a empresa, tem relevância para quem está buscando, né, empresas locais lá no Google. E não tem outra forma. Tem que ir executando, tem que ir fazendo, tem que ir criando confiança. E quando você ouve de outras pessoas que o teu trabalho é importante, que o que você faz gera diferença Resultado. e resultado, aí você vai pensando, poxa, Tô no caminho tô certo. no caminho certo. Exatamente. Rô, eu queria que você explicasse um pouco para nós, para quem está nos acompanhando, como que é o teu trabalho. Porque eu acredito que eu, por muito tempo, e você sabe disso, eu me questionava, mas o que realmente ela faz? Então, se tu puder falar de uma forma assim, que seja clara, né, para quem não vive tanto essas questões do digital e tal, para entender um pouco mais. E para que as pessoas vejam a necessidade que elas têm de ter o teu serviço na empresa delas. Então, eu vou começar falando do Google em si. Uhum. Então, quando as pessoas procuram alguma coisa, seja uma receita de bolo, seja um remédio para dor de barriga, para dor de cabeça, vai lá na barra de pesquisa do Google e procura. E o Google sempre tem uma resposta, né? Para o comércio local não é diferente. Então, quando ele quer saber onde é que é a loja, o material de construção X, a loja Y, a pessoa vai buscar lá. Porque já tem uma cultura de que o Google entrega. Eu trabalho com aquele perfil que aparece lá, o nome, endereço, telefone, horário de atendimento das empresas. Você consegue traçar rota para chegar, você consegue saber se está aberto, se está fechado. E por muito tempo, ou antes de eu saber, eu não imaginava que podia ter alguém que estruturasse isso com as informações corretas, porque muita coisa do que está ali não está correto. Sim. E que dá para fazer, né, isso uma ferramenta de vendas para as empresas. Porque uma vez que a pessoa buscou ali, ela já tem a intenção de compra. Por exemplo, se você vai no Google procurar um material de construção, você já está com a ideia de uma reforma, de um puxadinho, né, de uma construção lá na tua casa. Você vai buscar os materiais de construção ali para tirar o orçamento, para ver, né, o preço dos materiais, enfim. O Google é uma plataforma de intenção, diferente do Instagram, que ela é mais interação. Então, o que eu presto de serviço é transformar aquele perfil do Google ali numa ferramenta de vendas para a empresa, que mostre, que seja uma vitrine da empresa ali no Google. A gente coloca os dados corretos, nome, endereço, telefone, horário de atendimento, coloca fotos, redireciona lá para o Instagram, redireciona lá para o WhatsApp comercial da empresa, para Facebook, para site
Dá para fazer até tour virtual, aquelas fotos 360 que a gente tem de todas as ruas da cidade, eu consigo fazer dentro das empresas, então, para o cliente, para o usuário, ele vê a empresa de uma forma diferente, de uma forma panorâmica também, é o que incrementa o perfil, coloca fotos dos serviços, fotos dos produtos, é literalmente uma vitrine. E o que a gente costuma dizer que as pessoas muitas vezes pensam? Se tá na internet, tá certo. Se tá no Google, tá certo. E muitas vezes as informações que as empresas têm ali não estão certas. E o que isso gera lá no usuário, lá no cliente? Experiência. Experiência boa ou experiência ruim. Um exemplo que eu sempre digo é, a empresa lá no Google está dizendo que atende das 8 às 18. Subentende-se que o horário de meio-dia está aberto. Sim. Quantas pessoas que só têm o horário de meio-dia para compra, para dar uma olhada no comércio, para ir buscar o que ele precisa? No horário de meio-dia. Porque se ele trabalha até às 6, a maioria das lojas fecham às 6. Aí ele se desloca até aquela empresa no horário de meio-dia, porque lá no Google ele viu que aparentemente estava aberto de meio-dia. Daí ele chega lá, tá o quê? Fechado. Quebra uma expectativa, gera uma frustração horrível na pessoa. Por falta de uma quebra de horário lá no perfil do Google. Sim. Às vezes tem localização errada, a pessoa traça a rota, chega lá, olha para todos lá da rua, a empresa não está ali. A pandemia acentuou muito na gente a questão da comodidade, a questão de ter as coisas prontas, de ter as coisas mais rápidas, que é a questão, tipo, principalmente do link de WhatsApp lá no perfil do Google. Imagine você ter que tirar orçamento de 3, 4 empresas. E o link de WhatsApp tá lá bonitinho, você só clica e pede orçamento para todas. Então, são mecanismos que a gente faz ali no Google para favorecer quem está buscando a empresa e para a empresa vender mais. Sim. Porque uma vez que ela entrega uma experiência melhor ali no Google, e a pessoa já está com a intenção de compra, imagine. E isso linkado às demais redes sociais ali da empresa junto, né? Que dá para redirecionar ali no Google para todas as plataformas que a empresa tem e precisa ter, né? Porque eu trabalho com o Google, sempre puxo, né, pro lado do Google, mas é um casamento entre todas as plataformas. Quem trabalha com marketing entende que é necessário, porque se a gente tem várias, às vezes você pode focar mais em uma, que o teu público está mais lá, né, mais em alguma plataforma do que em outra, mas você tem que estar em todas, Sim, nem que com seja certeza. com o básico, né? Pelo menos as informações corretas, né? Essa questão que você trouxe do horário, eu acho que é muito frustrante. Inclusive, nós vivemos uma experiência dessas, né? O dia que nós fomos para Quedas, Era Quedas, né? Quedas do Iguaçu. Que nós fomos palestrar lá num evento. Nós chegamos cedo e decidimos tomar um café numa panificadora. E lá dizia que a panificadora iria abrir às 8 horas do domingo. E o que aconteceu? Ela não abriu. Então, assim, isso é uma coisa, é uma realidade. Né? As empresas precisam estar atentas a esses detalhes, que esses detalhes fazem toda a diferença. E é uma junção de informações. Por exemplo, semana passada eu estava em Cascavel, e daí eu lembrei que tem o zoológico lá. Uhum. E daí pensei de levar as crianças no zoológico. Fui buscar no Google, claro, para saber se era longe de onde eu estava ou não. Não era longe. Mas aí eu encontrei o site da empresa dizendo que eles abriam só no final de semana. Isso era sexta-feira. Aí fiquei na dúvida, será que tá atualizado? Será que não? Olhei no perfil do Google, tava, que só abria sábado e domingo. Uhum. Então, um lugar deu certo com as informações que estavam no outro, então, né, confirmou, e aí fui no Instagram também, lá também dizia que só abre no sábado e domingo em feriados. Então, a importância de ter as informações corretas ali. Sim. Se num lugar tivesse de um jeito, no outro do outro, eu ia ficar na dúvida, e se eu optasse por ir e chegasse lá, estava fechado, gera uma experiência ruim, gera uma perca de viagem, Uma frustração, uma né? frustração, e isso voltar ali não é um lugar que ia me vender nada. Mas puxando para comércio, para empresas, essa experiência ruim que o cliente tem
vai gerar nele uma decisão de optar por outra empresa. Sim. Vai dizer, não, eu dei a preferência para aquela e me gerou isso de frustração, eu vou comprar em outro lugar. Com certeza, porque quando a gente vai lá pesquisar, a gente não decidiu. Por exemplo, vamos usar o exemplo do material de construção, como você já usou. Então, você joga lá no Google, material de construção Francisco Beltrão. Aparecem 4 opções. O primeiro tá lá, tudo certinho, todas as informações, tudo certinho. Você já tá lá o link para você chamar no WhatsApp, tudo. Cara, você pega e vai de cabeça, porque hoje nós trabalhamos muito com tudo muito acelerado. A gente precisa de tempo, que é uma coisa que não temos. E o que acontece? O que tá ali na mão, você vai pegar. Por isso que é de fundamental importância alimentar corretamente as redes sociais, né? As informações, e até mesmo, esses dias a gente conversava sobre isso, aí às vezes você até fica em dúvida se a empresa tá ainda aberta ou não, porque Sim. às vezes tá lá no feed do Instagram, a última foto, 2024. Entende? Pouco mais para trás. alguns aí. Exatamente. Então, assim, hoje você tem que fomentar essas redes sociais. Por quê? Porque é a tua vitrine, sabe? Semana passada eu falava para uma cliente, assim, que eu fui no Instagram dela e em duas mexidinhas que eu dei na tela, era uma loja de moda, né? Uma loja de roupas. Em 2 puxadinhas que eu dei no feed do Instagram dela, eu vi foto de 2022, por exemplo. Para uma loja de roupas, já pensou se eu não olho a data? E daí eu gosto daquela peça e vou lá na loja em busca daquela peça, cara. Só se já voltou a moda de novo para ter aquela peça, né? Porque senão. E o que eu falei para ela assim, alimenta o feed do teu Instagram. Se tem coisa que a gente não tem como voltar atrás, é em data de publicação. Exatamente. Não tem. O teu feed agora tá. Claro que daí ela continuou com o nome da loja, mas ela é proprietária nova. Uhum. Mas ainda assim, eu falei, não tem como você publicar para trás. Não existe. Né? É uma decisão, né, da outra proprietária que não atualizava, não jogava informações no feed, mas que agora ficou ruim, com publicações muito para trás. Não tem como reverter, ou a menos que exclua tudo e deixa só as recentes. Mas tem empresa que tu chega lá e tu pensa, essa loja não existe mais. Que tá com uma publicação muito antiga lá no feed. Naquele dia que você chegou, não publicou store nenhum, de nada. E se você tem que decidir naquele dia por comprar alguma coisa, você vai para outra. Não Sim. tem. Tem coisas que você precisa decidir no dia, de quem você compra, onde que você compra. E as redes sociais estão ali vendendo a tua empresa sem você mesmo saber. Tu não Sim. sabe qual que é o movimento de pessoas no teu Instagram, no teu Google, no teu WhatsApp, vendo coisas que estão lá. E daí, tá certo ou tá errado? Tá te vendendo ou Tá fazendo uma propaganda positiva ou negativa, né? ou tá te mandando, né, a pessoa lá pro teu concorrente? Exatamente. E a questão da concorrência hoje, ela já não é mais só dentro da categoria. Porque a gente tem... você quer dar um presente para alguém. Quanta coisa você tem de opção? Você pode optar por uma loja de artigo de chimarrão, uma loja de perfume, uma loja de decoração, uma loja de roupa. Sim. E daí, qual que... Na questão das informações do Google, a mesma coisa, que nem você disse. Eu fui procurar um material de construção, tinha um link de WhatsApp lá e me favoreceu muito, pedi um orçamento, foi rápido, né, o contato, o atendimento. No outro dia, se eu for buscar uma loja, sei lá, uma empresa de energia solar, qualquer outra coisa, qual que vai ser o mínimo que eu vou querer encontrar? Aquele link de WhatsApp bonito que estava lá naquele outro perfil, que me favoreceu tanto, que foi rápido para eu chamar a empresa, para eu ter um orçamento na mão. Então, essas comparações de redes sociais, elas já não são mais entre concorrentes. Elas são de perfil, em geral,
de comodidade em geral, do que tem ali para oferecer. Então, independente do nicho, da categoria que a empresa seja, há uma comparação nas redes sociais. Há uma busca de coisas mais rápidas. Há essa procura por celeridade, por comodidade. E a gente sabe que não existe ninguém que não seja cliente de nada. Exatamente. Não existe ninguém que não seja cliente de nada. Todo mundo tá aí comprando. Ah, eu não gosto do comércio local, mas vai comprar na internet. E daí lá vai ter uma experiência, lá vai ter frustrações, lá vai ter todo também um contexto, né? Sim. E essa questão que você trouxe, né? Às vezes a pessoa fala assim, de não alimentar o feed. Mas eu tenho poucos seguidores, eu só tenho 900 seguidores, não tenho nem 1.000 seguidores. Mas imagina você ter 1.000 pessoas ali te olhando. Tu já parou pra pensar o que são 1.000 pessoas? É muita gente. Muita gente tenta colocar dentro de uma sala. Exatamente. E às vezes as pessoas ficam tão ligadas nisso, de seguidor e tal, e não alimenta. Mas o que vai fazer você ter mais seguidores? O que vai atrair mais seguidores? É um perfil atrativo, um perfil que chama atenção, com informações. E eu, né, agora que você tocou no assunto de moda, eu vejo tantas possibilidades quando você fala de uma loja de roupa, por exemplo. Tantas oportunidades. Por exemplo, você vai lá e posta um Reels dando uma dica e tal. E aí, o que acontece? As pessoas gostam, elas começam a compartilhar e tal. Você usou um exemplo hoje que você viu um chá no perfil de uma loja de roupa. Gente, não tem nada a ver? Tá, mas elas fizeram um chá e postaram a receita do chá. Isso gera conexão. Por quê? Gera gatilhos. Exatamente. Quem vai na loja e já provou o chá, diz, nossa, que legal, ela entregou a receita, eu vou fazer quando eu quiser. Quem nunca foi na loja vai dizer, olha, eu vou lá que vai ter o chazinho. Quem vai na loja e ainda não experimentou, poxa, eu fui na loja e nunca experimentei, eu vou lá de novo. É o venda sem vender. Exatamente. Cara, essa é a venda mais legal que tem. Sim. Você entregar conteúdo, você entregar coisas e por trás, mesmo que ingenuamente, tem ali um gatilho de venda. Claro, com certeza. E até mesmo o compartilhamento, né? Porque o que acontece? Receita. Hoje ainda minha sobrinha me mandou uma receita. Ontem eu fui na casa dela, fui fazer uma apresentação do dossiê. Eu dei de presente uma coloração para ela fez aniversário e eu dei de presente uma coloração. E aí eu mandei uma mensagem, falei, o teu dossiê tá pronto e tal, eu já identifiquei a tua cartela. Vamos marcar para eu fazer a apresentação para você. E ela falou, Dinda, vem aqui em casa que eu faço um bolo e um chimarrão para nós, no final da tarde. E eu fui. E aí ela tinha feito um bolo de limão. Eu falei, nossa, que delícia esse bolo, me passa a receita. Hoje, o que ela fez? Ela encontrou lá no Instagram de uma conhecida, a mulher fazendo a receita, ela já compartilhou comigo, entende? Então, assim, a pessoa conseguir ver a oportunidade. Mas eu não sei o que postar, eu não tenho o que postar, eu tenho vergonha de aparecer. Mas tudo pode ser uma oportunidade, né? São esses, como você falou, são esses gatilhos que fazem as pessoas se conectarem. Talvez a gente que trabalha um pouco com marketing, entenda um pouco, tenha, às vezes, uma visão mais aberta sobre, né? Mas é chato um perfil que só quer vender. Sim. Que só posta lá o compre, compre, compre. Quando a pessoa entrega algo de graça, que às vezes não tem muito a ver com o produto dela, muitas vezes gera mais engajamento, gera mais atenção do público e gera conexão. As pessoas, a gente tá muito na era da IA, né? Parece que a gente tá lá na frente e a gente começa a voltar para querer mais humanização. Com certeza. Tanto que, né, o tanto de serviços que tem que tá levando o humanizado como sobrenome. Para tirar essa carga da IA, para tirar essa carga da robotização das coisas. E isso é importante. Sim. A gente não vive sem ser humano, né? E é aquilo que a gente sempre fala. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, eu vejo muito isso, assim. Quando eu posto vídeos
me vestindo, ou eu apareço mostrando um look, falando de uma composição e tal. Gera muito mais conexão do que se eu faço um carrossel, se eu faço um post estático, entende? Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. E isso é fato. Nós também gostamos de ver. Sim. E eu falo muito assim da rotina, né? Hoje, lá em casa, de almoço, foi sopa de feijão. Muita gente tem aquela coisa assim, fala que sopa não é janta. Imagina almoço, né? Se o meu marido estivesse em casa, ele ia dizer, não, sopa de feijão não dá pra fazer no almoço. Mas eu adoro sopa. E o Arthur, então, nem se fala, né? Aí, imagina, ele comeu 3 pratadas de sopa, 3 servidas. A mãe fica louca de feliz, né? Porque o Arthur, ele tá numa Feijão, fase... Sim, o Arthur tá numa fase, assim, que o que ele gosta. E o que ele não gosta, não adianta. Então, meu Deus, né? Eu fiquei super feliz. E hoje eu tive um dia, assim, voltando também à questão que você falou, de como é um privilégio mesmo você viver isso, né? É o primeiras férias do Arthur que eu tô vivendo isso com ele. Então, hoje à tarde, aí eu fiz o almoço, a sopa de feijão. Aí ontem ele pediu gelatina, a gente fez gelatina, ele adora gelatina. Ontem ele comeu tudo, hoje ele comeu, fizemos novamente. Aí eu cozinhei pinhão pra ele. Eu vou trazer uma realidade que eu não gosto de pinhão, né? Lá em casa todo mundo... Acho que eu sou a única paranaense que não gosta de pinhão no mundo, né? Porque, gente, eu não gosto de pinhão, não sei, mas eu não gosto. Aí eu cozinhei pinhão pra ele. Aí eu fiz um bolo pra ele. Aí a gente assistiu um filme de tarde. Gente, tipo assim, nossa, sabe? E aí eu fiquei... Quando você falou, eu falei, nossa, olha só, que bom isso, né? Que momento... Porque eu comecei a trabalhar quando o Arthur tinha 5 meses. Então, muita coisa você perde, né? É como você disse, a gente acaba terceirizando a criação dos nossos filhos. E como eu disse que não tem como voltar e postar coisas com data retroativa, não tem como voltar na Não. infância dos filhos Não. da gente. E assim, Não. passa muito rápido. Muito rápido. A gente, hoje eu fico pensando assim, como é bom que a gente tem o celular, que a gente pode gravar, né? No dia que você grava, parece só mais um videozinho, uma coisa que não... Sem sentido. E fica ali. Dali um ano, você vê aquilo de novo e tu pensa, meu Deus. Sim. A gente encontrou um vídeo no celular esses dias, de mais ou menos 1 ano e pouco atrás. E o Arthur falava assim... tem um tio do Gia que o nome é Ederaldo, né? E todo mundo chama o tio Deira. E o Arthur adora o tio Deira. E aí ele falava... essa bota eu ganhei a bota do tio dela. A bota do tio dela. Mas assim, ele era tão pequenininho, sabe? Que, cara, a gente ficou assistindo aquilo, assim, eu e o Gia, tipo, 2 bobos, assim. Em loop. Porque, como assim? Porque na nossa cabeça, há 1 ano atrás, ele falava da forma que ele fala hoje. E não, ele evoluiu muito, né? Gente, e isso é incrível, né? Como a tecnologia Coisas que a gente não teve, né? Exatamente. Como a tecnologia é Eu favorável devo para ter nós. umas 2, 3 fotos de quando eu era bebê e olhe lá. E hoje a gente tem 500 fotos por semana das crianças no celular, né? Não, foto, vídeo. E como isso é incrível, né? Como é maravilhoso a gente ter essas lembranças ali, né? Tudo na palma da mão, literalmente. Literalmente. Mas esses são os benefícios da tecnologia. Claro que também tem a parte ruim, Sim. né? Mas faz parte do processo. Rô, falando da questão profissional. Então, hoje você é formado em administração, você tem MBA em finanças e controladoria, e você é especialista no Google para empresas, certo? Você já pensou em profissionalizar esse teu conhecimento no sentido, assim, de ensinar? Pensar, já pensei, só não executei ainda. Porque, assim, eu não sei, mas eu acho que não tem muitas pessoas que fazem isso, né? Assim,
quando você começa a fazer alguma coisa, você começa a atrair conteúdos e pessoas que fazem o mesmo, né? Sim. Mesmo que na internet e tal. Então, tem bastante pessoas que fazem, tem bastante agências que fazem, como tem agências que não dão tanta importância pro perfil do Google, às vezes fazem só um esqueleto básico lá. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensava, nossa, não deve ter tanta demanda. Sim, tem muita demanda. Quando eu peguei um cliente lá de São Paulo, que chegou no meu Instagram, sei lá como, e eu fiz o trabalho lá para São Paulo, eu pensei, meu Deus, eu pensava que lá tava em cada esquina alguém fazendo isso. E não. O bom do meu serviço é que eu posso prestar ele para o Brasil inteiro, até para fora, né, se for o caso. Porque essa plataforma do Google Meu Negócio, ela existe, né, no mundo todo, cada uma lá com a sua linguagem, né? Mas tem muita gente que faz, tem gente que faz meia boca, tem empresas que fazem só as fotos 360 do perfil. Fez as fotos, recebeu, vira as costas e vai embora. Então, tem formas e formas de prestar o serviço. Hoje, a minha especialidade é trabalhar com o perfil do Google de forma completa, de forma otimizada, de forma estratégica para as empresas. Para realmente isso ser uma plataforma útil para os dois lados, né? Para a empresa, para o usuário. E tenho esse leque também, de repente, ensinar, seja a empresa a fazer sozinha, alimentar sozinha, ou ensinar outras pessoas a fazer. Que eu ainda não executei, pela questão de tempo também, de conseguir conciliar tantas coisas. Mas é algo que é bacana, que hoje eu tenho autoridade e confiança para fazer isso também, né? Faço de uma forma mais branda, que é na questão das palestras, né? De ensinar um pouco disso em cima de um palco e ter feedbacks de pessoas assim como o teu, de dizer, nossa, eu não imaginava que era isso que você fazia, ou eu não imaginava que isso era tão importante para uma empresa. Então, aí você vê que tem muito o que ser ensinado, que ser falado sobre coisas que às vezes a gente acha que é tão simples e não é, né? É simples, mas tem muito o que se fazer, né? Sim. E essa questão de trabalhar no digital é muito bacana porque você consegue, como você falou, né? Você consegue prestar o teu serviço da tua casa para o mundo. Hoje ainda eu postei a coloração digital, que é um trabalho que eu faço, que muitas pessoas acham que é só presencial, né? A coloração. E não, a coloração ela pode ser feita online. E é um trabalho que, assim, eu já fiz a presencial e faço a online. E eu vejo, assim, que o resultado é tanto bom quanto o presencial. E assim, as pessoas, elas tinham muito esse receio do digital, né? Desse momento, assim, de ir tudo pro digital. Porém, com a pandemia, não tinha o que fazer. Não. Foi uma necessidade. E é aquela velha história, né? Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, se você parar e analisar, hoje a gente consegue olhar para trás, olhar aquele período de pandemia e ver as coisas positivas que ela trouxe para nós, né? Que é aquela velha história, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E vamos falar dos nossos apoiadores, que hoje eu não falei ainda, né? Vamos falar do Hector Investimentos, que inclusive o Diego esteve aqui conosco na semana passada. E se você não conseguiu assistir ao vivo, tá lá no Facebook ainda. Não fica por muito tempo, tá, gente? Fica só no máximo 1 mês no Facebook. Porém, todos os episódios do podcast vocês conseguem acompanhar no YouTube, no meu canal lá. Se você digitar Lucilene Gittler ou o nome do podcast, Elas, Uma Conversa e Cia, vai aparecer. E aí você consegue assistir todos os episódios. E, claro, né, deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem, enviem para as pessoas, para os amigos, para os conhecidos
que é muito importante. Então, vamos novamente começar a falar dos nossos apoiadores, né? Que a pessoa conversa bastante. Hector Investimentos, a Tatiane Rocha, que a Tati, ela trabalha com mesa aposta, ela faz um trabalho totalmente personalizado, um trabalho lindo. Inclusive, a Tati está com os descansos de copo para mim, só que como ela precisou viajar, ainda não consegui pegar com ela. Vou trazer para mostrar para vocês que lindo que é o trabalho da Tati. Também a Polita Semijoias da Paula, que inclusive mandou ali para nós lindas e excelentes profissionais. A Paula é uma querida, né? A Paula, na segunda-feira, vai estar fazendo um evento para mulheres. Então, você que gosta de acessórios, semijoias, e também para estar num momento com outras mulheres, vai ser lá no Belvedere, né? Vai ser bem bacana. E a Paula ainda tem alguns poucos ingressos. Então, se você tiver interesse em participar conosco, eu vou estar lá, a Rô também vai estar lá. Chama a Paula, vai lá no perfil dela no Instagram ou até mesmo no Facebook, Polita Semijoias, e chama ela para estar lá conosco. E também o Instituto Terapêutico O Poder das Mãos, da doutora Mara, a doutora Mara, nossa apoiadora. A doutora Mara também estará lá conosco no evento da Paula. A doutora Mara é uma querida, com os atendimentos terapêuticos. O Jardel Lorenzetti, que ele é personal trainer. E eu, Lucilene Gittler, estrategista de imagem. Se você ficou interessado aí na análise de coloração pessoal, me chama lá que vai ser um prazer te atender e descobrir a sua cartela. Que, inclusive, hoje tive um feedback de um amigo nosso, que eu brinco que ele tá sempre de preto, né? Aí na cartela que eu postei lá, eram cartelas de inverno, e nas cartelas de inverno tem preto. Sim. E aí ele mandou pra mim, olha ali o preto e tal. E, claro que existem cartelas que tem cor preta, mas é bem, bem difícil. São só nas de inverno e, se eu não me engano, é pouquíssimas cartelas que tem o preto. Porque eu brinco, né, que é aquela velha história que preto não combina com tudo, gente. Estejam ligados. E seguindo aqui, então, conversando aqui com a nossa amiga Rô. Rô, o que você me diz de eventos, assim, a Rosane como palestrante? Quantas pessoas você acha que você já palestrou, assim, se for somar em todos os eventos que você fez? Você tem uma noção? Me pegou desprevenida essa agora. Mas eu acho que já deu em torno de umas 1.000 pessoas, porque não faz muito que eu estou, né, palestrando. E acredito que deva ter chego já, né, nessa casa de pessoas. E cada vez que eu faço eu sinto quanto aquilo me faz bem. E quando no final alguém me dá um feedback, que seja uma pessoa só, que aprendeu alguma coisa ou que abriu a mente para alguma coisa, na última que eu fiz, que no final eu conto uma história que não tem nada a ver com Google, que não tem nada a ver com vendas, mas eu conto a história da frigideira. E em uma dessas palestras a pessoa disse, eu vou levar essa história para minha vida. A minha primeira palestra, depois do curso que eu fiz de comunicação e palestrantes, na apresentação daquele curso, uma pessoa me abraçou e disse, eu precisava ouvir isso. Então, você começa a ver que sim, o teu conteúdo, a tua história, as tuas palavras, a tua voz vai impactar em alguém, vai fazer sentido para alguém. E muitas vezes a gente se retrai e não quer falar e não quer compartilhar coisas. Às vezes até no Instagram, como a gente dizia antes, alguém comenta ali no teu story e desses dias atrás alguém me falou assim, coloca essa voz no mundo. Você tem conteúdo, você tem o que falar, faz sentido. E é tão bom esses feedbacks que, como você disse antes, parece que é Deus dizendo continua. Sim. Vai lá,
tem sentido, tem lógica, porque o meu perfil é muito disso. Eu não consigo te vender ou criar expectativa de uma coisa que eu não confie, que eu não tenha certeza que... Bom, ter certeza é meio relativo, né? Mas de ter uma mínima confiança naquilo. Então, muitas vezes, como você disse antes, Deus usa de outras pessoas para falar com a gente no sentido de continua, vai, que tá no rumo. E isso é muito bom. E esses dias eu lembrando que eu sempre fui de gostar de poesia, Bom, na escola eu era a que declamava poesia, a que recitava versos e tudo mais. E eu gosto disso até hoje. Então, versos, poemas, textos bonitos eu gosto até hoje. E a gente se pega pensando que tem partes da gente que a gente não consegue deixar para trás. E que bom, né? E teve uma das poesias que eu recitei, talvez tenha sido a última, que alguém veio e falou para mim no final que eu deveria, era uma poesia sobre o Paraná. Que, infelizmente, eu perdi a poesia e eu não encontro ela nem no Google. Porque, sei lá, deve ter sido um escritor desconhecido, não deve ter publicado em lugar nenhum, mas eu queria tanto essa poesia, que ela falava sobre vários municípios do Paraná, e num contexto geral do estado também. E no final daquela declamação de poesia, alguém veio e me falou assim, que eu deveria declamar aquela poesia nos 399 municípios do Paraná. E esses dias eu me peguei lembrando disso, sabe? Pensando, cara, tem lógica. Talvez hoje não seja falando do Paraná, não seja falando, né, em versos e poemas, mas talvez seja levando o conteúdo do que eu faço hoje. Sim. Então, as coisas vão se São insights, afunilando. né? São insights que a gente recebe, assim, do nada, né? Do nada. Eu acho muito, muito incrível isso, assim. E eu tenho tido muitos esses momentos, sabe? Quando eu deito pra dormir, assim, e eu peço muito, sabe? Eu peço muito o Espírito Santo, que ele me direcione. E a Rô sabe, nós estudamos juntos, nós fizemos a graduação 4 anos juntas, e eu fui uma pessoa que eu sempre tive dificuldade. Na verdade, assim, eu fui aquela criança que lia na escola, sempre erguia a mão para ler, eu apresentava, eu era a chamada para fazer o teatro, eu sempre fui essa pessoa, a regente da turma, e eu não sei em que momento da minha vida que eu perdi isso, e que eu fiquei totalmente, assim, eu criei pânico de falar em público. Eu criei um pânico. Tanto é que eu passei 4 anos da minha graduação sem conseguir apresentar um trabalho. Tá aqui a Rô, que eu acho que ela nunca me viu apresentar um trabalho, porque eu nunca apresentei na faculdade. E eu lembro que quando chegou o dia de apresentar o TCC, meu Deus, assim, eu entrei em parafuso, sabe? Foi muito difícil, porque eu não conseguia, sabe? Foi assim, meu Deus. Enfim, e graças a Deus consegui me formar, pelo menos, e tal, e passou, né? E aí, eu acho muito engraçado, porque as pessoas, hoje elas vêm e me falam assim, tá, mas como que foi? O que aconteceu que você... Porque, gente, hoje eu tô aqui, né, na rádio, a gente conversava no início aqui, até o Cadu comentou, que tem episódios do podcast que foram vistos por quase 50 mil pessoas. Então, assim, é muita gente. É aquilo que nós falávamos antes. Coloca 50 mil pessoas num lugar. É muita gente, né? E aí, além de tudo, né? Porque você palestrar para um público... o meu último público que eu palestrei eram quase 100 pessoas, que foi o dia do café da CEFB. E assim, o que aconteceu? E eu digo... Gente, eu comecei a treinar. Porque as pessoas falam muito em dom. Ah, porque eu não tenho dom de falar em público. Ok, vamos pensar que talvez eu tenha esse dom, que eu pedi para o Espírito Santo ativar em mim os dons que ele me deu,
Mas não é sobre isso. É sobre treino. É sobre buscar conhecimento. É sobre querer, né? E eu falo muito assim, que eu sempre fui uma pessoa apaixonada por palestra. Eu sempre fui apaixonada por palestra. Eu amava palestra. E eu sou essa pessoa. Às vezes, assim, sabe aquela palestra nada a ver, que te convido e você... eu vou, eu sou essa. Porque alguma coisa de bom... Coisa que pra muitos é abominável, né? Sim, Ficar sentado ouvindo alguém. exatamente. Cara, eu amo em palestra. Eu sou uma pessoa. E eu lembro que a Ângela, a que se formou com nós, nossa amiga, que inclusive... Semana passada ela estava assistindo. Hoje ainda não vi ela entrar. Mas, enfim, se ela tiver, um beijo pra Ângela, né? Que tá lá em Itapema. A Ângela sempre falava, a gente sempre aprende alguma coisa numa palestra. E isso foi uma coisa assim, ó, que eu nunca esqueci. A gente sempre aprende alguma coisa numa palestra. E ficou muito, muito latente na minha cabeça, sabe? E eu sempre gostei de palestra. E hoje eu sou palestrante. E aí, quando eu te perguntei isso, de quantas pessoas você já palestrou, eu fiquei aqui, putz, e eu? Quantas pessoas eu já palestrei? Sabe? Aí você começa a pensar assim, para quantas pessoas já chegou a minha mensagem? Sabe? Quantas... E essa semana, inclusive, eu conversando com a minha prima... Não foi essa semana, foi semana passada. Eu conversando com a minha prima e ela disse uma coisa assim, ela falou... Eu me inspirei muito em você. E eu fiquei, tipo... Mas o que ela tá falando? Não, porque eu lembro que você sempre foi muito determinada de buscar as coisas e tal. Nananana. E eu falei, nossa, olha só, né? Ela nunca me falou isso. E às vezes é tão automático que a pessoa que tá próximo de você, ela se inspira em você, mas ela não fala pra você. Por quê? Porque ela acha que você vai saber, vai perceber pelas atitudes dela, e a gente não vai perceber. Tem as opções, né? Ou não fala pra não te elogiar, pra não... É. Ou porque ela acha que você sabe o que você tá fazendo, onde você tá chegando, em quem você tá impactando, e muitas vezes não. Né? É o que a gente falava antes, às vezes Deus usa uma pessoa pra te dizer, continua no caminho, porque até agora ninguém te falou nada. Sim. E se você passar mais um dia, mais um mês, sem ninguém te falar nada, você desiste. Porque a gente é do perfil de querer o apoio das pessoas. Sim, com certeza. E por isso que muitas pessoas se travam e não fazem nada com o medo de julgamento de outras pessoas. Sim. Coisa que não te leva a nada no fim das contas, né? Exatamente. E tem pessoas do outro lado, né? A gente falando em redes sociais hoje, principalmente o Instagram, que estão do outro lado pensando, cara, como é que ela fez? Como ela fala bem, como ela, né, interpreta bem, como ela mostra bem o conteúdo dela e você ali se culpando, gravando 100 vezes e achando que não tá bom. Sim. Sempre tem alguém se espelhando em você. Alguns falam, outros não, outros te acompanham só pra te ver errar muitas vezes e tá tudo bem. Ou pra te chamar de blogueirinha. E tá tudo bem. certo, porque... e isso é uma coisa que nós conversamos já, né, Rô, algumas vezes. Às vezes, assim, pra pessoa, é só ir lá e dar uma curtidinha, só clicar no coraçãozinho. Só que esse coraçãozinho, pra quem faz conteúdo, é muita coisa. Cara, eu curto o que aparece, principalmente de empreendedores. Às vezes o conteúdo não é pra mim, às vezes Não tem nada a ver. Mas daí eu penso assim, cara, quando eu posto alguma coisa, eu queria que as pessoas... Sim. Nem que seja pensando assim, cara, ela gastou um tempo pra fazer isso, né? Sim. Ou então, se as pessoas entendessem que o like delas vai ajudar a chegar aquilo em mais pessoas, mas, bom, a gente sabe que a perspectiva, a visão das coisas, cada um tem a sua visão e a gente que trabalha com marketing entende um pouco mais, né? Da importância de um curtir, da importância de um compartilhar, e não é todo mundo que tem essa visão. Sim. Acha que o curtir é só pra te dar moral e não é. Com certeza não. Enfim, né? Cada um... Talvez quando a pessoa empreender, ela vai entender o que a gente tá falando. Exatamente. Porque assim, gente, às vezes, sabe aquele enviar lá? Quando eu falo em enviar, o algoritmo entende que, esse conteúdo é bom, eu vou entregar mais. O salvamento. Por isso Tudo que isso. conteúdo ruim, de desgraça, de coisa ruim, viraliza tanto. Sim. Porque as pessoas compartilham horrores. Nós estamos vivendo um exemplo
agora, nos últimos dias, que é lá do chá revelação, né? Da traição. Da traição. Que agora, se não bastasse, o boy magia agora tá processando a mulher, né? Por quê? Onde é que já se viu ela expor ele desse Mas diz jeito? que o juiz negou o pedido dele. Por favor, né? Que bom. É ridículo. Gente, e assim, é de ficar bobo. É exatamente o que você falou, né? A coisa ruim, as pessoas, elas gostam. Né? Gostam de ver a desgraça. Meu Deus, como é doido isso. E assim, eu falo, além da coisa ruim, quer ver você postar, por exemplo, falando, tipo, mostrando a tua vida, assim. Eu falo muito que o Arthur, eu acho ele é muito destemido. Então, quando eu posto alguma coisa dele, assim, nossa, bomba, sabe? E porque ele, pra fazer graça, e é sobre isso, né? As pessoas querem ver. Mas, assim, aí volta novamente o que nós já falamos. Não é só sobre vender, você tem que postar a vida. E vida acontecendo. E o que acontece? Você vai lá, posta uma realidade, por exemplo, rotina, né? Vida acontecendo. Engaja muito mais. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas querem ver pessoas. É frustrante quando você posta um story no Instagram, né? Tipo, meio aleatório. Porque tem hora que dá vontade de postar umas coisas aleatórias. E daí aquilo alcança tanta gente. E daí um dia que você posta conteúdo, que você posta trabalho, mingua os stories, né? Sim, exato. Daí às vezes eu fico pensando, tem gente que acha que só vê umas stories aleatórias e daí pensa, isso aí não faz nada, ou não... Você faz alguma coisa além de postar na internet? Eu já ouvi isso. Você trabalha? E detalhe, né? Tipo, de uma pessoa próxima. Cara, aí você pensa, meu Deus, né? Mas é assim, faz parte, né? Faz parte do processo. E agora eu vou fazer aquelas perguntinhas que eu sempre faço, né? Para todos os nossos convidados, quem nos acompanha aqui sabe. E já ouvi de algumas pessoas que ficam esperando para ver as respostas. Então, que é... Rô, o que você diria para a Rosane de 10 anos atrás? Hoje você está com... Idade? 36. 36. Mas esse ano faz 37, né? Vou ficar nos 36. Ai. Então, quando você tinha 26 anos, o que você diria para a Rosane de 26 anos? Há 10 anos atrás, eu estava em um trabalho, acho que o pior trabalho da minha vida. Eu fiquei 5 meses naquela empresa e aquilo me pareceu 5 anos de tanto estresse, de tanta frustração. Um trabalho assim que nada estava bom, nada prestava, né? Então, para mim, aquele foi o pior vínculo empregatício que eu tive. E eu acredito que naquela época eu já almejava algo melhor. Eu já pedia um emprego melhor, daí eu comecei na vibe de querer um concurso, de almejar um concurso bom. Mas vendo hoje, né, 10 anos para trás, eu não imaginava empreender, eu não imaginava ter o que eu tenho hoje, fazer o que eu faço hoje. Então, o que eu diria, né, para aquela Rosane é: acredita que as coisas vão melhorar, que vai dar certo, não de forma perfeita. Eu sempre coloco isso, não de forma perfeita e irretocável, porque a vida da gente não é assim. Não. Mas o que eu tenho hoje me deixa tão grata, e ainda mais por ser algo sem passar por cima de ninguém, sem ter que prejudicar ninguém, ser fruto dos meus próprios esforços, dos meus movimentos, da minha busca de encontrar algo, de fazer algo, de poder conciliar a casa, a família, tudo que uma mulher concilia. E sei lá, daqui pra frente só melhora, porque a gente tá no caminho, tá no movimento, tá em busca de ser alguém melhor, né, seja pessoal ou profissional. Então,
Assim, é ver isso de uma forma bem grata. 10 anos de evolução. Sim. Se você tivesse a oportunidade de cursar outra graduação, por exemplo, lá quando foi para você decidir administração, você teve hoje, assim, olhando para trás, qual que é a tua visão? Se você pudesse escolher outro curso, você escolheria outro curso? Ou você tem algum arrependimento de ter cursado administração? Eu fiz a faculdade meio perdida da vida. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que ter uma graduação. Sim. Não era uma cultura da família, não... Quando abriu para escolher, porque daí, como eu pude me inscrever ali pela bolsa do Enem, eu escolhi acho que 5 cursos. Educação física, que era algo que eu pensava vagamente, letras, ADM e as outras opções eu não lembro. Assim, eu peguei o que tinha vaga. A minha meta era ter uma graduação. Não sabia que curso. Tipo eu, assim, eu fiz administração porque era o que eu podia pagar na época. Então, hoje eu vejo que tem relevância, que tem importância eu ter tido isso, nem que seja para dizer eu fiz uma faculdade. Claro que a gente aproveita coisas que aprendeu lá, mas a gente vê que não aprende tanta coisa assim, principalmente para o empreendedorismo. Mas, assim, eu sou grata por ter aquilo, principalmente porque ganhei bolsa, né, com o meu esforço, com a minha capacidade. Foi o que deu para fazer na época, mas hoje me ajuda, com certeza, e eu sou bem feliz por a ter. experiência, né? A experiência. Eu acho que, né, como você falou, claro, você morou numa cidade maior e tal, mas que nem eu, por exemplo, que vim, né, de uma cidade pequena, isso abriu muito a minha mente, no sentido, assim, de se conectar com pessoas, porque, como você trouxe, eu também não tinha essa convivência com pessoas que já cursaram o nível superior e tal. E até mesmo o que você aprende com os professores, a vivência com os outros colegas. Nossa, porque imagina, quando a gente entrou na faculdade, nós éramos em 100 e poucos Sim. alunos, né? Então, imagina quantas conexões, quantas histórias, né? Hoje, e por isso que eu falo que a sabedoria que nós temos hoje, né? Como seria fazer uma faculdade hoje, com a idade que a gente tem, com a sabedoria que a gente tem? Porque... As decisões seriam outras, né? com certeza, né? Meu Deus. Mas não invalida o que a gente teve que decidir e optar na época. aí. Sim, com certeza, com certeza. Um livro, A raridade das coisas banais. o que aconteceu esse livro? Eu nunca ouvi falar. Ele é um livro em português, na verdade. Que eu tive que garimpar a internet afora para conseguir ele. E consegui. E ele é um livro muito lindo. Eu quero... Já quase li ele inteiro, mas quero ler ele de novo. Porque ele fala muito... muitas coisas... Porque eu gosto de texto bonito, de mensagens intrínsecas ali. E ele fala isso em cada página dentro de uma história. É um livro muito legal. Mas ele é português, ele não tem acho que a versão física até tem pela Amazon, mas é bem caro, assim. Enfim, tenho acesso a ele em arquivo digital, mas é um livro que tem no meu coração, assim, por muito tempo, que eu quero ler e reler, com certeza. Que interessante, eu não conhecia esse livro. Um filme. Eu sou uma pessoa desligada de filmes e séries. Não me pergunta. O meu marido às vezes fala, vamos assistir um filme, vamos, em 5 minutos eu dormi. Então, não tenho muita experiência. Um que eu lembro, assim, que eu gostei de assistir, mas isso há muito tempo. O Milagre Da sala. da Sala... Não. Não? Em Busca de um Milagre. Sim. Daquele ator grandão, moreno. É o que eu lembro, assim, que teve um conteúdo legal Mas é Em Busca de um Milagre. Aquele do menino? Não? Que ele foi preso injustamente. Tá. Não. Eu tô confundindo. Aquele lá é outro. Então, se o Gio estiver assistindo, não sou só eu, tá, meu querido amado? Mas eu, assim, uma série que eu assisti, que eu amo de paixão, inclusive tô esperando sair a 5ª temporada, The Chosen. Você já assistiu?
Cara, pensa uma pessoa desligada de filme e séries, sou Não. eu. Mas assim, Rô, The Chosen é viciante, sabe? Sério. Eu assim, é muito difícil eu começar, sabe? Mas quando eu começo, meu Deus, você vê Jesus de uma forma muito amigo, assim, sabe? É muito gostoso de assistir, porque a gente se sente muito próximo dele, sabe? É uma conexão, assim, nossa, incrível, incrível. E a história por detrás da série, porque o ator da série, né, era ator e tal, mas ele vinha capengando, assim, num momento muito difícil. Enfim, ele estava numa situação financeira muito difícil. E aí o cara chamou ele para fazer a série. E aí, simplesmente, bombou, né? Tanto é que você consegue ver a evolução. Porque Dele. quando começou a série, tipo, eles não tinham apoio, eles não tinham patrocínio, nada, sabe? Então, até mesmo as imagens, assim, elas são ruins até nas primeiras temporadas. E depois você vai vendo a evolução, assim. Então, aí você consegue entender o poder daquilo, sabe? E ele é muito Jesus, assim, tu olha pra ele, parece, sabe aquele olhar, assim, meu Deus, é maravilhoso. Eu falo pra todo mundo, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Tá aí uma. É muito bom mesmo. É o momento mais feliz da sua vida até hoje. Ai, quem é mãe não tem outra resposta, né? É o É, nascimento dos filhos. Claro que hoje eu pensando nisso, eu pensei, para os meus filhos nascer, teve um momento anterior que também é muito marcante, que é o casamento, né? É escolher o pai dos meus filhos e depois o nascimento deles. Não tem, assim, o que se compare. Meu Deus. Às vezes eu digo assim que se os meus filhos não chorassem na hora que nasceram, eu infartava, né? Porque pra mim o sinal de vida era saiu da barriga, chora. Graças a Deus os dois choraram e nasceram bem, nasceram com saúde, então é um momento maior assim na vida de uma mulher. é único, né? É único, não tem. É verdade, isso é... Não tem nada que supere, assim, eu acho que é muito impactante, meu Deus. É só quem é mãe mesmo É. pra saber, né? Uma palavra. Gratidão, principalmente a Deus, mas é a palavra que eu uso todos os dias. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a senhorinha que gosta de flor, que eu consigo ver em coisas pequenininhas Deus ali. Uhum. Eu olho para uma flor e eu penso, cara, olha a diversidade de coisas que tem, de possibilidades que tem, e ninguém desenharia aquilo, aquela flor, aquela ave, aquela nuvem do céu de uma forma tão extraordinária quanto Deus. Sim. Então, eu consigo ver muitas coisas que para muitos passa despercebido em coisas do dia a dia, assim. De ver coisas pequenininhas em coisas simples do dia a dia. E ali mora a gratidão, assim, por tudo. Principalmente Sim. pela vida, né? Porque é o que a gente tem aí pra viver, né? Cada dia. Eu falo muito que eu vejo muito a perfeição dele no céu, sabe? Às vezes eu olho pro céu e penso, meu Deus, que perfeição. E ele é perfeito em tudo, né? Tudo, assim. E principalmente nos detalhes. Por isso que... Esses dias saiu até, eu vou trazer uma informação meio vaga, mas teve estudos de cientistas que encontraram coisas no universo que não tem uma explicação. Não tem a forma de ter sido criado pelo Big Bang. Não tem. Só tem uma palavra e a gente sabe qual é, que é Deus. Sim, Porque quem acredita nisso... Bom, a gente consegue ver em coisas mais simples. Imagine eles chegando numa conclusão assim de, cara, ninguém seria capaz de fazer isso. Mas existe. Então, é divino, né? exatamente. Uma música. Eu gosto de músicas gospel,
que falem disso que a gente tá falando aqui, da grandiosidade de Deus, de ver Ele falando contigo através, né, de um hino, de uma canção. Não lembro o nome de nenhuma específica agora, mas nessa linha mais gospel. Qual era o seu sonho de infância? Sabe que quando eu penso nisso, eu não tenho exatamente um sonho, assim, que venha comigo, que eu lembre daquela menina sonhando com isso. Uhum. Talvez porque a realidade da gente não era... Não sei, um pouco... Até pela cultura, assim, que nem eu falei, não tinha ninguém da família formado numa faculdade. Uhum. Então, isso não era um sonho de criança, pelo ambiente que a gente tinha. Eu, às vezes, quando era criança, pensava em fazer jornalismo, em fazer biologia, em fazer coisas assim que, tipo, hoje parece que não tem muito sentido. Sim. Mas, com certeza, a questão de sonhos, pra mim, sempre foi ter uma vida boa, né? Não poder ter uma família, que é o que eu tenho hoje, uma estrutura legal. Tem muito que melhorar, mas... Cara, já é tanto. Ter um lar, né? Ter um lar. Eu acho isso muito incrível, assim. Domingo a gente foi numa festa no interior, numa comunidade. Porque como o Jean é agrônomo, então a gente acaba indo bastante em festa no interior, né? E quando eu tava indo, eu pensei... exatamente aquilo que nós estávamos falando agora. Deus cuida dos detalhes. Eu sempre amei festa do interior. Eu amo festa de comunidade. Que bom, aí, né? Exatamente. E aí nós indo assim, eu pensei, olha como Deus foi cuidadoso, né? Olha o detalhezinho que ele cuidou, assim, quando ele foi encontrar o meu marido. E aí, tipo, e agora a gente falando assim, eu lembrei, sabe? E como é importante a gente valorizar esses pequenos detalhes, né? Como é incrível isso. Enxergar, né? Porque tem gente que passa a vida sem enxergar pequenas coisas. Reclama de tudo. Sim, sim. Infecta qualquer pessoa que tá do lado porque reclama, porque... E eu muitas vezes penso assim... Quando eu tinha o meu programa da rádio, eu sempre começava com uma mensagem, por gostar disso, né? E às vezes eu pensava, nossa, deve ter gente do outro lado que deve pensar assim... Que eu queira ver as coisas só pelo lado bom, só achando que... E não é isso. Só que a diferença é os olhos que você vê as coisas. Não é dizer que a vida é um morango, como, né, se diz hoje. Não é um morango, tá longe de ser. Mas o jeito que você olha as coisas, que você vê, te faz levar a vida de uma forma mais leve e isso atrai coisas boas. Uma pessoa que só reclama de tudo, que vê coisa ruim em tudo, só atrai isso pra vida dela. E daí é claro que vai continuar na mesma frequência, né? Exatamente. E como tem essas pessoas, né? Rô, eu gostaria que você contasse a história da frigideira. Porque eu gosto muito da história da frigideira. Vou até gravar. Estava um senhor em seu barquinho pescando. Sozinho no seu barquinho, ele lança o anzol e pega um peixe grande. Analisa e joga fora. O próximo peixe é um peixe pequenininho. Analisa e guarda no cesto. Próximo peixe, um peixe grande. Analisa e joga fora. Mais um pequenininho, analisa e guarda no cesto. Ao longe, outro pescador, olhando aquela pescaria, se aproxima e pergunta ao senhorzinho: amigo, estava olhando a sua pescaria e fiquei intrigado. Peixe grande você joga fora, peixe pequeno você guarda no cesto. Não deveria ser ao contrário? Ao que o senhorzinho responde: sabe o que é, amigo? Lá em casa, a frigideira é pequenininha e não cabem nela peixões. Então, a moral da história, né? Vocês já devem ter entendido, mas a pessoa tá jogando fora os grandes peixões da vida, se limitando à frigideira pequenininha,
sem pensar em outras possibilidades, em comprar uma frigideira maior. Não tem dinheiro? Parcela, passa no cartão, dá um jeito. Ou pica o peixe. Faz em várias vezes. Faz aí, dá um jeito. Não se limite à frigideira pequenininha. Sempre tem outras opções. Não passe a vida se limitando a isso, como o senhorzinho que passou a vida toda nessa pescaria de jogar peixões fora. Então, não adianta, às vezes, você ter um mar gigantesco de possibilidades se os peixões você joga fora. Eu gosto muito dessa história porque eu vejo muito assim no sentido de que quando vem um sonho para nós, antes dele chegar para nós, ele já era um sonho de Deus. Então, para quem está aí nos acompanhando, que tem o desejo de empreender, não foi por acaso que Deus colocou esse sonho no teu coração. E essa história, ela tem muito a ver com isso. Às vezes você está deixando de viver uma oportunidade, de trabalhar com o que você gosta. Por quê? Porque você acredita que o CLT vai ter aquela falsa estabilidade, sabe? E é como eu falo sempre, empreender não é fácil, mas você precisa se arriscar. Você precisa viver realmente, ir atrás desse teu sonho. E pode ser que você descubra que o empreender não é para você. Porque não Sim. é para todo mundo. Sim. Só que aí você tentou, aí você lançou ali as suas apostas e você vai se encontrar em outra coisa. E tá tudo bem. Não tem como todo mundo fazer uma coisa só. Todo Não. mundo ir pro empreendedorismo, ou todo mundo pro CLT, ou todo mundo para um concurso. Cada um tem que se achar no que mais se adequa ali à sua mentalidade, à sua possibilidade. Mas o passar a vida inteira se restringindo à sua frigideirinha também não dá, né? Arrisca, se encontra no caminho, não tem como você se encontrar se não for no caminho. Sim. E aí vem aquela outra história, né? Você não é uma árvore. Se você não está feliz no lugar onde está, se você não está feliz nesse trabalho, busca outro. Existem muitas possibilidades. E você tem que buscá-las. Às vezes a gente acha que aquela decisão é para a vida inteira. E daí se remói, se esgota tanto achando que aquela é uma decisão para a vida inteira e no outro dia aquilo já não faz mais sentido nenhum. Sim. Eu falava sobre isso ontem ainda com a minha sobrinha. Ela quer fazer direito. Mas assim, às vezes eu vejo que ela parece que ela não tá bem decidida. E eu falei para ela, você não precisa escolher uma profissão para a tua vida toda. Você pode escolher essa profissão e se você começar a trabalhar com ela e no decorrer da tua faculdade, da tua graduação, você vê que não é isso que você quer, você pode mudar. Sim. E assim é a vida. E é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Exatamente. Muitas coisas aleatórias numa pessoa só. E tá tudo bem. Sim. A gente não é árvore, né? Exatamente. E isso é uma coisa assim que eu levo muito pra minha vida. Você não é uma árvore, você não precisa ficar. Isso vale pra amizades, isso vale pra relacionamentos, isso vale pra trabalho, isso vale pra tudo. Você não é uma árvore, você não precisa ficar ali. Sim. Se você não tá feliz, se você não tá contente, pega, segue teu rumo e tá tudo certo. Rô, quero te agradecer por você estar aqui conosco. Eu acho que foi uma conversa muito legal, fluiu muito, assim. E eu achei muito interessante, porque a maioria das pessoas me falam assim, me fala o que você conversa, como que flui, o que você pergunta e tal, nananana. E eu sempre falo pra pessoa, não se preocupe, a conversa flui. E a Rô, ela veio assim, ela foi uma das poucas pessoas que não me perguntou o roteiro da conversa, porque... É porque eu já tive essa experiência, né? Sim, com certeza. E quando eu tinha o meu programa e fiquei um período sozinha e depois comecei a convidar pessoas para ir, era bem a insegurança das pessoas. O que você vai perguntar? Será que a gente vai conseguir ter conteúdo para 1 hora e tal? E uma vez que a pessoa fala da história dela e do que ela faz, ninguém vai falar melhor que ela. Sim. Eu lembro, assim, com certeza essa experiência que você tem aqui também, de ver a pessoa com o olho brilhando quando ela fala, principalmente do que ela faz, e principalmente pra gente que é empreendedor, de dizer com gosto, assim, eu me encontrei fazendo isso.
O Sim. eu amo fazer isso. Então, a hora passa que a gente nem vê, né? Exatamente. E é bem essa troca, assim, que eu vejo aqui. E isso é muito legal, é muito bacana. E por isso e isso era uma coisa que eu queria até trazer. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de podcast, sabe? E é uma coisa que eu até acabo sendo redundante, porque a maioria das pessoas vem aqui e eu conto isso. Isso é uma coisa que eu nunca imaginava viver ou fazer. E olha onde eu estou, né? Então, assim, quando Deus coloca sonhos no nosso coração, ele coloca. Ele já fez lá na frente, entende? Então, nada é por acaso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, as mulheres que estão nos acompanhando, que têm o desejo de empreender, que têm família, que têm filhos, que vivem nessa rotina. O que você quer deixar de mensagem para elas hoje? Resumindo o que a gente já falou aqui, né? Do arrisque, do se coloque em movimento, se coloque aí na jornada. É ali que você vai se encontrar. Não, pode ser que não seja de primeira, de segunda, mas se arde no teu coração o desejo de fazer diferente, de empreender, de buscar algo melhor para si mesmo, é só você que pode fazer isso por você. As outras pessoas podem te apoiar, muitas não vão te apoiar, tem até aquela frase, né, vão te chamar de louco, até te pedirem depois o que você fez, como é que faz para chegar onde você chegou. E isso não é questão de ter fama, de ter sucesso tão grande. É o de ter o sucesso, de ter as conquistas ali dentro da tua história, dentro das tuas possibilidades, de você olhar para trás, de ver de onde que você saiu e o que você conquistou. Porque eu sou muito assim de ser grata por pequenas coisas, por pequenas conquistas, mas que são minhas. Que eu batalhei para isso e de agradecer. Às vezes eu digo assim, Deus, eu já agradeço por tudo que é meu. Já é meu. Por tudo que eu tenho agora, mas por tudo que já é meu lá na frente. Que a diferença e a distância do que já é meu, do que eu tenho agora, é só um caminho. Que é o meu caminho, é o que eu tenho que trilhar. E se Deus colocou sonhos e possibilidades no meu coração, é porque Ele sabe que esse caminho eu vou conseguir trilhar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Antes a gente falando dos podcasts e de conversas com pessoas assim, é importante que muitas vezes a gente tem aquele vislumbre de pessoas famosas, de pessoas que a gente nunca vai encontrar na rua, né? De idolatrar muitas vezes, né? Sim. E quando a gente ouve pessoas comuns que tu pode ver na rua ou no mercado dali a pouco e conhecer um pouco da história e saber que existe possibilidades, que todo mundo tem uma história, tem, né, um percurso, para muitas pessoas isso é mais tangível, isso é mais concreto, isso dá mais um gás de pensar, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. E isso eu acredito que cada pessoa que passou e que vai passar aqui pelo teu programa, podem deixar, né, um pouquinho desse legado para cada pessoa que escuta ali do outro lado. Muito obrigada, Rô. Quero dizer mais uma vez que te admiro muito. Sou muito grata a Deus pela tua vida, pela mulher incrível que você é. E com certeza você é uma mulher muito inspiradora, que inspira muitas outras pessoas. E dizer que as portas do Elas Uma Conversa e Cia estão sempre abertas para você. Quando quiser vir aqui contar novidades, pode vir, será um prazer. Fico bem grata e o sentimento é recíproco. E fico bem feliz que eu lembro aquele dia que você me convidou para um café e ali a gente já conversou por horas aquele dia, né? Sim. E essa conexão que a gente está tendo, está dividindo muitas coisas e temos ideias para tirar do papel, inclusive, Com certeza, né? com certeza. Inclusive, hoje eu dei uma cutucadinha já. Então, que a gente continue assim, né? Uma admirando a outra e ajudando na construção aí da história uma da outra, com certeza. É isso aí. Quero agradecer a todos que estiveram conosco em mais esse episódio do Elas Uma Conversa e Cia. E dizer que na semana que vem, na quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente, ao vivo, na Web Rádio Cidade.
Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.